Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Olá, querido ouvinte, tudo bem? Bom demais! Estamos juntos aqui começando mais um Nos Caminhos da Fé e hoje, olha, imperdível, começa mais uma série Panorama Bíblico. Quem estuda teologia, se você não teve oportunidade, pretende fazer, não perca esses episódios. Eu sou Ricardo Santos, comigo aqui, pastor já está aqui, pastor João Paulo Gouveia, nosso convidado, Jonatas Rubner, e ela hoje está de rosa, direto da mansão, Michele Gomes. Tudo bem com você, Michele? Tudo bem, Ricardo? Olá, você que nos acompanha, te faço convite, participe do programa de hoje. Começamos um estudo muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar demais para entender mais da Bíblia. Então, para participar, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Quem não tem o nosso número, salva aí, 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. Temos também o nosso chat lá no YouTube. Já faço um convite para você se inscrever no nosso canal, curta este link e compartilhe para muitas pessoas, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. É isso aí, Michele Gomes, e o pessoal participando mesmo, né? É isso aí, então a gente te convida a participar do episódio de hoje. Muito Pastor, bem. seja bem-vindo. Muito bem, hoje a gente está recebendo o pastor Jonatas Rubner. Da casa. Nós estamos por aqui já algumas vezes, graças a Deus. Vocês estão me aguentando aqui faz tempo já. Para quem não sabe, o pastor Jonatas, ele também já foi aqui colaborador da RTM Brasil durante um bom tempo, né? Foi um período muito frutífero para mim. Gostei demais de estar aqui no dia a dia da rádio. Hoje a gente participa Você mais. trabalhou no aplicativo? Também trabalhei no aplicativo do Rota. Ainda trabalho, né? A gente tem coordenado aí o desenvolvimento do aplicativo, temos feito as traduções e tudo mais para outras línguas, outros idiomas. E da rádio, inclusive, a gente acabou desenvolvendo trabalhos com outras rádios transmundiais por aí. Por exemplo, eu trabalho junto com o pessoal da Espanha, alguns aqui da América do Sul. Queria que você falasse também um pouquinho aqui na apresentação sua sobre o Bible Project. Ah, sim. Foi gravado aqui, inclusive, né? Foi feito aqui nos estúdios da Rádio Transmundial. Muita gente ouve, eu acho muito interessante isso. A gente faz algumas viagens para as terras bíblicas, aí o pessoal... Você não é aquele que fala lá no vídeo dos desenhos? É bem assim, no vídeo dos desenhos. Fala, o Bible Project, aí tem um projeto que é Leia a Escritura, e toda a versão em português, a voz fui eu que fiz. A gente fez o voice-over, que eles chamam, né? Que é a narração em cima do texto deles. E tem sido uma bênção. Eu ouvi de pessoas que utilizam aquele material na abertura do sino bíblico. Então, vou ter classe de EBD, eles colocam o panorama, por exemplo, de algum livro específico lá, e vem todo aquele panorama, e depois eles vão para a discussão. O material que foi gravado aqui nos estúdios da Rádio Transmundial, em parceria com o pessoal lá dos Estados Unidos. Inclusive, o tema que a gente está começando a trabalhar agora é exatamente panorama bíblico, né? Panorama do Antigo Testamento, que a gente vai trabalhar aqui, que tem tudo a ver com o Bible Project. Né? Exato. O Bible Project, ele tem os vídeos gerais, né, do Antigo e do Novo, e tem um vídeo específico para cada bloco. Então, não apenas para cada bloco, para cada livro. Algumas vezes eles agrupam. Então, por exemplo, quando ele vai falar de 1º e 2º aos Coríntios, ele vai fazer um vídeo só. Salmos ele acaba fazendo em 2 partes, alguns outros eles fazem em 2 partes também. Isso vai depender muito do conteúdo do livro para saber o que cabe mais, né, no caso do conteúdo do vídeo. Mas isso é uma parceria com alguma rádio transmundial? Não, esse projeto é com o projeto Bible Project, que é um projeto dos Estados Unidos. Okay. Eles criaram vários materiais de estudo bíblico na intenção de facilitar vamos dizer assim, o acesso ao conteúdo. Ele é teologicamente muito bem feito, né? Ele não pende para nenhuma denominação específica, ele tenta ser um pouco mais generalista, e é muito bíblico. A explicação dele é bíblica, ele trabalha muito com contexto bíblico, é bem interessante. Aí foi um projeto que começou nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil. Para o nosso ouvinte, o espectador também, ou quem está nos acompanhando nas plataformas, né, e não sabe como acessar, e porque está em inglês, Bible Project, ou seja, quem fala em português aqui tem acesso também? Como é que funciona isso? Então, existe uma página que, infelizmente, para quem não fala inglês, você tem que passar essa parte, né? Que é Bible Project Brasil. Então, essa página, tanto do Instagram quanto no YouTube, vai levar para o conteúdo em português. Existe muito conteúdo deles que já está traduzido, assim, tanto parte do Read the Scripture, que é o Leia a Bíblia em português,
Como outros materiais, por exemplo, sobre a Páscoa, sobre o Natal, Legal. sobre os profetas. Então, eles têm vários. E existe o site deles também, né? O bibleproject.org, se eu não estou enganado. Ele vai ter todo esse conteúdo, tanto em inglês quanto em português. Agora, quem está aqui no Brasil e quer acessar o Bible Project, como é que faz? Ele vai para o site do YouTube, é o mais prático, né? Ele pode pesquisar, lá tem os canais. E também no Instagram. São os Bible dois. Project Brasil. Brasil. Tem que digitar aí. Bible Project Brasil. E a gente vai Exatamente. colocar depois aqui uma GC. legenda Bota uma do legenda. GC para facilitar para Legal. quem está nos assistindo. Então, depois já faço convite. Se você está ouvindo, acesse o nosso canal do YouTube, você anota certinho o nome do canal. Bem, pode deixar na descrição também do Vou programa. deixar na pode descrição do deixar lá, que é episódio massa. também. Essa E é um lição projeto de hoje- muito legal. E panorama bíblico é muito fascinante. Para quem está começando na fé, para o novo convertido, para todos nós, né? É sempre muito bom de fazer esse panorama. Como é que funciona esse negócio de panorama? Como é que você vê? Você já deu aula de panorama bíblico já. também no seminário, né? Eu também, dei do panorama bíblico completo, né? Antigo e Novo Testamento. E, assim, é um material, a gente não tem outra forma de apresentar. Ele é um material introdutório. Você vai apresentar as nuances de cada bloco e também, se você quiser enfatizar um livro, um tema específico. Se você for fazer, como foi o caso do que nós fizemos na época que eu estava dando aula lá no seminário, nós fizemos livro a livro, e às vezes alguns blocos de livro. Então, Samuel, por exemplo. Samuel tem o primeiro e segundo Samuel, mas a gente fala do rolo de Samuel. Reis, primeiro e segundo Reis, mas você fala do rolo de Reis. E aí você vai trabalhando nesses temas assim. Qual é a grande, vamos dizer assim, sacada da questão do panorama? É você ter uma visão geral do escopo da Panorâmica. Bíblia. Panorâmica, né? Porque eu não queria usar a mesma palavra para não ficar redundante. Mas assim, é você realmente olhar para o texto e falar, não, mas essa época que eu me lembro que quando eu aprendi, tá falando... E aí você consegue fazer algumas conexões muito importantes. Por exemplo, Livro dos Reis. Poucas pessoas imaginam, ou quem está começando até na fé, como o Ricardo falou aqui, vai saber que os profetas estão dentro do Livro dos Reis. Ou seja, os profetas acontecem durante o reinado de Israel. Você tem poucos profetas pós-exílicos, não é? Que aí você vai ter até um contraponto ali com Neemias e com Esdras, não é? Você falando, por exemplo, de Zacarias, Malaquias, que são os profetas do final. Então, você ter essa noção de que, poxa, esse profeta Isaías aqui está falando na época do rei Uzias. Que esse período aqui tem a ver com essas cartas aqui, entendeu? Ou no Novo Testamento, no caso, o livro de Atos, que é o que engloba praticamente Exatamente. todas as cartas do apóstolo Paulo. Poxa, Paulo está falando isso aqui para a igreja dos Gálatas, no caso, para a região da Galácia. Sim. E ele tinha visitado isso. Em Atos vai mostrar que ele visita a região da Galácia, antes ali do capítulo 15, que é E o o período é exatamente o de Atos dos Apóstolos. E exatamente. Então, você conseguir fazer essas conexões internas dentro do texto bíblico, isso é maravilhoso. Porque quando você tem a visão do quadro, não é? Você pode fixar numa planta da pintura. Quando você se afasta e você vê a pintura completa, é muito mais informação e você faz muito mais sentido. Uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, né? Eu ainda estou no meu desafio de fazer a leitura da Bíblia inteira, ainda não consegui. Mas com o programa Nos Caminhos da Fé tem me auxiliado muito para entender um pouco da dinâmica de cada livro. E algo que sempre gera muita dificuldade é entender o tempo, entender a cronologia. Porque a Bíblia, se a gente pegar pelos livros, eles não são tão cronológicos. Tem um período que tem uma sequência, mas depois, por conta do estilo de cada um, que tem essa conexão, né? Igual você comentou dos profetas, com o período de reis, que é tudo no mesmo período. Eu acho que quando a gente tem esse tipo de informação, a gente para estudar e fazer, né, esse panorama, fica mais fácil para a gente entender a proposta, né, de cada livro e a mensagem que aquele livro quer passar para o leitor. Vou pegar só um exemplo para mostrar isso que você está falando. A gente tem lá no texto bíblico uma grande porção do livro de Provérbios, mais o livro de Eclesiastes e mais o livro de Cantares. Esses 3 blocos, porque lá no próprio livro de Provérbios vai falar Provérbios do rei, dos filhos de... Eu esqueci o nome do rei lá que ele menciona. Mas a maioria dos provérbios são endereçadas a Salomão. Então isso só pode ter acontecido no período do reinado salomônico, que é de 40 anos. Então, em 40 anos, você tem 3 livros do Antigo Testamento, praticamente. O livro dos Salmos, a maioria dos Salmos são Salmos de Davi ou para Davi. Então, se você também associa ao período em que Davi estava no trono, que também são 40 anos.
Ao mesmo tempo, quando você vai falar sobre o livro dos reis, o período do livro dos reis é isso que eu acho que pega todo mundo. Você tem 2 livros que vão pegar do ano 930 ao ano 586. Nós estamos falando de quase 400 anos, certo? São 350 anos, mais ou menos. Essa conta tá certa, Ricardo? Mais ou menos isso. Mais ou menos, é que eu sou. A matemática agora deu uma travada aqui. Vamos deixar 350 anos de período que está num livro, ou seja, são 2 tomos, né? O primeiro e o segundo reis, mas está num livro narrando toda a história da monarquia de Israel até a queda de Jerusalém. E é muito tempo, né? É muito tempo para uma história que é contada em poucos capítulos, na minha opinião. Vamos comparar Brasil, 1500 até 1850. né? Isso, você entendeu? O que se aconteceu de 1500 a 1850? Se você for pegar um exemplar de um historiador, jornalista, na verdade, que ele não é historiador, ele é jornalista, mas que fez muito sucesso há pouco tempo, Laurentino Gomes, só o livro 1808 dele tem mais páginas do que o livro dos reis. Exato. E ele está contando de um episódio da história brasileira, que é de 1808, que é o título do livro. Depois ele vai fazer 1822, depois 1887, né? 89, desculpa, 1889. São os três volumes do livro dele. Um livro dele tem 1000 páginas. E nós estamos falando de um período de 350 anos nos capítulos que estão em 1º e 2º Reis. Então, obviamente, muita coisa vai ter que estar pressionada ali. Agora, o que facilita você conhecer isso? Você para, por exemplo, para estudar. São 4 reis que Isaías vai ter o seu período profético. Ele inicia o seu período profético na morte do rei Uzias, né, capítulo 6. Depois ele tem... Quais são os 4 reis de Isaías? Ezequias, né? Ezequias é o 4º. Manassés é o filho de Josias. É o filho de Uzias. De Ezequias. É o que, segundo a tradição, dizem que... Não, mas Ezequias é o último que Isaías trabalha. Já está no primeiro capítulo, olha só. Sim, trabalhar, né? Mas ele pega Uzias, Jotão, era isso que eu estou falando. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías, ele profere os seus oráculos, as profecias divinas, nesses 4 reinos. Esses 4 reinos são narrados no livro dos reis e também no livro das crônicas. Aparece nos 2. E aí você começa a entender por que a profecia de Isaías... E aí é interessante, porque ele começa no ano da morte do rei Uzias, que é o capítulo 6. Jotão e Acás, ele passa muito rapidamente, né? O famoso livro lá do profeta Isaías, que é chamado o livro do Emanuel, que ele vai falar sobre a chegada desse Emanuel, que é o Deus conosco, vai ser tudo no reino de Acás. E Acás está sofrendo uma pressão muito grande de quem? Do reino do norte, o reino de Israel, que está se juntando com os reis assírios. Sim. Então, você tem isso apresentado lá no capítulo 8 e 9 do livro de Isaías. Quando você consegue perceber as conexões, a coisa começa a fazer sentido na sua cabeça. Sim. Só que Isaías é um problema, porque Isaías ele tem 3 tomos básicos, que é o que a maioria dos estudiosos vão dizer. E Isaías tem o período monárquico, depois ele tem um período exílico e depois ele tem um período pós-exílico. Ou seja, o livro de Isaías parece compreender um período aí de 150 a 200 anos. E aí a pergunta é como? Quem escreveu? Pô, Isaías comia muito bem e viveu bastante tempo. Eu acho meio difícil, mas assim, a grande probabilidade é aquilo que vai acontecer com ele. Açúcar na alimentação. Aquilo que vai acontecer com Elias e Eliseu. Lembra que Eliseu está onde quando o servo de Naamã vai... Naamã, no caso, servo do rei da Síria, vai se encontrar com ele? Onde que ele está na história? Mas ele está na escola de profetas. Então, o que o pessoal imagina é que, no caso de Isaías, o que acontece é isso. Ele tinha uma escola profética que recebia o seu nome. Então, na verdade, nem tudo foi escrito pelo Isaías, mas da formação que Isaías deixou. E aí os profetas que estão ali na escola dele, que vão dando sequência escrito. Inclusive, que não é a tradição que diz. A tradição vai dizer que foi Isaías. A tradição vai dizer assim como o Pentateuco, Moisés. Exato. O Pentateuco também é um grande problema quando Moisés narra que subiu ao monte e Deus levou o seu corpo. E quem que acabou o livro? Entendeu? Então, assim, você tem alguns problemas que isso a gente, na verdade, já está aprofundando um pouco. Não é o alvo do panorama bíblico. Dizendo, é o mesmo tipo de pensamento. A tradição diz que é isso aqui, pronto. Eu convivi com um irmão que, quando a gente se deparou numa lição de panorama bíblico e o pastor explicou, olha, tá vendo essas letras em itálico deitadinhas? Significa que isso não está no original. Aí todo mundo, meu Deus, o que é isso? Não está no original. Aí a gente foi entender. É porque tem muita gente que é nova chegando na igreja, chegando na fé,
se depara com essas informações, opa, mas e aí, né? Mas Não, porque não é tem que todo não um está no contexto, original, né? é que Exato. não está em alguns manuscritos, em algumas Mas cópias. imagina, quem chega assim de imediato, não, é exatamente isso que está aqui. Não, não A fala é ruim. né? Mas agora pensando na questão mesmo do panorama do Antigo Testamento, ele está dividido em 5 partes importantes, correto? Correto. Quais são elas? Na verdade, essa divisão cristã, né? Porque a divisão judaica é 3. Né? Claro. Que é o famoso Tanar, o Tanakh. Exato. Né? Que você tem Que a é a Torá, Torá, Nevi'im, Ketuvim. Que é uma sigla, na Que é verdade, uma sigla, abreviação, né? De um Torá, acróstico, né? De Torá, Nevi'im, e Ketuvim. Ou seja, que é Torá, que é a lei, Nevi'im, que vem de Nabi, que é profeta, Exato. e Ketuvim, que são escritos. Mas né? quais são os livros que estão dentro dessas 3 divisões? Torá, primeiro? os 5 primeiros livros da Ok, Bíblia. o Pentateuco igual a gente Pentateuco. tem. Nevi'im são todos os rolos proféticos, que Ai. começam em Isaías e vai até Malaquias. E Ketuvim entram todos os outros escritos que depois até receberam uma nomenclatura nova chamada de escritos históricos e sapienciais, porque toda a literatura sapiencial que nós criamos uma subdivisão vai entrar aí nesse bloco. Esther é uma Megillah, ela entra também nesses Entra nos escritos? sapienciais, entra nos sapienciais. sapienciais, entra. Então, só Mas- para deixar claro para o ouvinte, o Pentateuco 5 são primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois disso, vai entrar logo depois do Pentateuco, vai entrar Josué. Josué, Josué é o primeiro dos livros históricos. históricos. E os históricos vão narrar a história até o fim dela, que é o fim do reino, o fim da monarquia. Tá, então vai Que de vai de Josué até, no caso, Então segundo Crônicas. Então é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esses seriam os históricos. Para aí. Esdras, Neemias e Esther. Então, mas Esdras, Neemias e Esther, a gente coloca eles nos históricos, mas eles seriam uma subdivisão pós-exílica. Entendeu? Não, mas Mas tá falando dentro do bloco entra histórico, sim. Dentro do bloco entra com histórico. cristã, da divisão cristã. Isso, entra nos Tá. históricos. Dentro da divisão cristã, então começa o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Número. Levítico, Número, Deuteronômio. Beleza. E Segundo, depois o histórico. Históricos que vai até Esther, no Até caso. Esther. Esdras, Neemias e Beleza. Esther. São os históricos, contam histórias Contam mesmo. histórias. Isso Então, aí. estou contando as histórias Caminho do povo. cronológico? Até aí? Até aí sim. Até no caso aí, Esdras, Neemias e Esther teria que estar antes, porque Esther é exílico. Ah. Daniel, parte dele também teria que estar aí, porque ele é exílico. Mas do período exílico. Mas ele entra no outro. Não, mas calma, não cheguei Tá, lá ainda. Mas calma, só pra gente ir assim eu devagar. já estou confundindo tudo Quando a aqui. gente Vamos fala do começar do zero. Pentateuco, quando a Vai. gente fala do Pentateuco, alguns dizem que ele foi escrito mais ou menos nos anos 1400 e alguma coisa. Aí, ok, tradição. E aí o Porque Pentateuco posso te todo dizer ali a no data? anos 1000. Posso te dizer por que da data? Quando a gente vai ver que Jeroboão foge de Salomão, o texto bíblico diz que Jeroboão foge e vai para o Egito para se esconder com o faraó Sisaque. A estela de Sisaque foi encontrada. Ok. E eles sabem a datação extra-bíblica disso. Aí, Estela é uma é uma pedra que tem alguns escritos históricos, é algo que a gente chama de documento histórico. É como se a gente encontrasse, vamos usando aqui um paralelo, daqui a 1000 anos, uma placa dizendo assim, São Paulo à direita. Opa, tinha uma cidade aqui chamada São Paulo. É como essas que a gente tem assim de placa de homenagem. Isso aqui foi fundado por não sei quem. Fundado por não sei quem e feito tudo não mais. sei Uma quem, estela é exatamente Memorial, isso. né? É, mais ou menos um Memorial. memorial. mas é como uma placa mesmo, uma pedrona grande, Pedra escrito memorial, muita coisa. E aí o que acontece? Por que isso é importante? Porque quando você consegue posicionar Jeroboão e Salomão, nós temos agora uma ideia de que ele termina o seu reinado em 930. Então, se ele reinou 40 anos, ele começou em 970, né? 30 mais 40, porque a gente está indo para trás. Ok, decrescente. E o texto de 1 Crônicas capítulo 6 vai dizer, 1 Reis, capítulo 6, vai dizer que no 4º ano do seu reinado, ele foi fazer um templo ao Senhor, uma casa para o Senhor. Se é no 4º ano, em vez de ser 970, é 966. Só que nesse mesmo versículo fala uma outra informação. No 4º ano do seu reinado, 480 anos depois do povo sair do Egito. Isso que é interessante. E Né? aí você vai para trás da 1446, que é exatamente a data que o JP está falando. Que é quando o povo sai do Êxodo, em 1446, e aí você tem o escrito do E aí- Pentateuco, que é quando Moisés vai escrever. Isso, E aí o Pentateuco todo vai datar mais ou menos 1400 e alguma coisa. 1400 anos. mais ou Até menos. 1405, 1446. Essa é a visão tradicional. Tá. Eu, particularmente, não defendo essa visão. Eu tenho você uma visão defende que é um qual? pouco mais para frente, porque eu acho que o período que ele conta 480 faz referência aos 12 juízes e às 12 gerações de juízes. Cada geração são 40 anos. Então, 12 vezes 40 dá 480, que seria a soma que está apresentada ali.
Mas a gente já sabe que o livro dos juízes está fora de ordem cronológica e existem juízes concomitantes, que acontecem em momentos iguais, em lugares diferentes da Israel. Quando a gente até fez a estudou, série de juízes aqui, né? Eu fez. participei de Gideão. Isso. E aí o que acontece? Por conta dessa diferença cronológica, a gente encurta esse período de 480 anos para uns 250. E bate com o rei Ramsés II, o faraó Ramsés II. Então, para você, Então, 1.200. 1250, Então, agora 1280, uma por aí. dúvida, porque recentes descobertas arqueológicas dentro desse contexto nosso do panorama, a gente sempre se falava sobre Ramsés II, ok? Porque aparece até no texto também a cidade de Ramsés. De Pi enfim. Ramsés, exato. Mas também agora, segundo alguns arqueólogos, historiadores, Tutmós III, né? Muito provavelmente. E o interessante que nem você está mencionando, essa questão dos 480, para quem, poxa vida, como é que consegue colocar tudo certinho em relação ao tempo, ter uma referência? Essa é um ponto, um norte para se chegar, né? Uma data aproximada também dos faraós, né? Sim, com certeza. Na verdade, entre eles Tutmoses também, Tutmoses III. Uhum. A grande questão, a data do texto bíblico, ela é apontada por conta desse que eu falei, de Sisak. Legal, sim. Sisak é o ponto-chave aí para você fazer a datação do Antigo Testamento. Desse período dos reis, né? Sim. E aí, porque o período... quando eu dou aula, por exemplo, sobre geografia e história bíblica, eu falo, pessoal, a gente tem o livro de Gênesis dividido em duas partes. Uma parte que é imemoriável e uma parte memoriável, que vai de 1 a 11. 1 a 11 não tem tempo. Você não sabe quantos anos passa de 1 a 11. Que é o primeiro. Exato. Você tem da criação até a chamada de Abraão. Depois do patriarcal você consegue. E depois que Abraão entra na história, você consegue traçar uma linha cronológica. Sim. Você consegue fazer isso. Mas, disso que você está mencionando, vários documentos extra-bíblicos corroboram com essas datas. Isso ajuda bastante. Sim. Então, por exemplo, tem a famosa história da casa de Davi. Não sei se vocês sabem dessa história. Sim, Beit Davi. Beit Tá Davi, na que está na estela. estela. Tem uma estela, mais uma estela, que foi encontrada, que foi dada por um rei que é mencionado em 2 Crônicas. Eu vou esquecer o nome dele, mas ele menciona que ele venceu uma batalha contra o Reino do Norte. Só que na Bíblia está dizendo que o Reino do Norte que venceu a batalha contra ele. Então é uma história contra a outra. Só que nessa estela que foi encontrada no norte de Israel, em Dan, chamada Tel Dan, que é a região do norte de Israel, é a primeira vez fora da Bíblia que o nome de Davi é mencionado. Inclusive, esse é o nome da estela. É o nome da estela, estela de Davi, estela de Tel Dan, exatamente, estela de Tel Dan. E por que ela é importante? Porque até esse momento se entendia Davi como um personagem literário. Não tem prova sobre ele. Mas lá está escrito aparece. Casa de Davi, Beit David. Que no caso, Casa de Davi seria a dinastia. Isso. Né? Que ou seja, eu destruí, que a frase é assim, eu destruí a casa de Davi. Hoje tem a casa de Windsor, a casa... Só para ter uma referência, depois procura lá quando veio o Tiago, veio no Na Contramão, Sim. e ele trouxe e falou sobre isso. Ele trouxe uma réplica pequena, né? E ele mostrou, aqui é a primeira vez que aparece o nome de Davi, explica realmente isso, pode voltar lá então, na Então, para você ver contramão. que elementos materiais extra-bíblicos... O cilindro também de Senaqueribe. Senaqueribe, que vai falar sobre ele prender o rei como numa gaiola, um pássaro na gaiola, que fala sobre o cerco de Ezequias. O cerco que Israel passou por 2 anos com Senaqueribe não consegue invadir a cidade. E a profecia de Isaías é muito interessante, porque a profecia vai dizer para ele o seguinte, você não só não vai invadir, mas você vai ser morto quando você voltar para a sua casa. O texto bíblico menciona que quando ele está servindo ao Deus dele, os filhos dele entram no templo e matam ele. E ele morre de verdade. E ele morre de verdade, como Isaías tinha profetizado. Então, assim, são elementos muito importantes. Agora, olhando a gente saindo agora do Pentateuco, mostrando a datação lá do Pentateuco, a gente continua no movimento cronológico, começando por um bloco que se chama agora Históricos, começando com Josué e vai terminar lá em Esther. Certo. Ele continua cronológico, parece que ele abrange mais ou menos de 2000 até... Josué... Não, 2000 não, de 1000. Não, 1400. 1400. Até 400, Se a gente for pensar, mais ou menos, 2000, vamos supor que Josué entrou em 1400, que são 40 anos de deserto. Beleza. Se a gente for fazer a visão mais... Vou chamar de... Não é progressista, mas ela é uma visão um pouco mais moderna, vamos dizer assim, né? Até porque a gente continua crendo no texto bíblico, só faz uma adequação com os elementos que a gente vai encontrando externamente. Mas você teria aí de 1300, 1400 até a volta do povo do exílio, 400. Que é 516. Mas aí antes, então, do livro de Esther e tudo, por isso Esther já tinha passado. É. Esther está no período dos 70 anos. Esther acontece dentro
do período da dominação no caso os babilônios estão dominando, depois os persas vão dominar, né? E Esther está nesse meio. Aí depois você vai ter Esdras, que por que 516 é a data? Mas peraí, Esther é posterior a Esdras e Neemias? Anterior. Esther. Ou no mínimo em cima. Porque assim, entre Esdras e Neemias, Esdras para Neemias tem quase 40 anos de diferença. Porque Esdras é da primeira leva dos que vêm para Jerusalém para a reconstrução do templo. Que muitas vezes as pessoas não entendem isso, pensam que foi uma leva de uma vez só. Não, são várias voltas. Existe a primeira volta, que é com Esdras e Neemias, que eu acho que Zorobabel vem também. É que esses Esdras, Neemias e Esther, parece que é tudo meio concomitante. Né? Mas então, tem uma diferença de período interessante. Sabe por quê? Assim, pouca coisa. Quando começa a dominação persa, uma das coisas que faz parte da política persa é a permissão de cultos estrangeiros. Então, eles devolvem as populações para suas terras para que os cultos sejam restabelecidos. Por isso que Esdras vai reconstruir o templo. Vai restabelecer a leitura da lei e tudo mais. Pastor, me permita, também tem uma observação importante, porque Esther, ela está sobre Assuero, Achashverosh, lá no hebraico, que é muito bem documentado. Então tem mais um fator aí para acentuar, pontuar cronologicamente esse período. Você tem toda a razão, você tem toda a razão. E aí, quando a gente vê, por exemplo, Esdras reconstruindo o templo, a cidade continua abandonada, que vai ser o sonho de Neemias. Você vai ver em Neemias o quê? Os muros da minha cidade estão destruídos. O túmulo dos meus pais está desprotegido. E aí ele vai conversar lá com ele como copeiro do rei, o rei vai falar, volta lá e reconstrói a sua cidade. Então ele devolve numa outra leva de judeus, aí no caso não é mais israelitas, né, porque eles são do reino da Judéia, o nome tem a ver com esse único reino que sobrou, né, porque o reino de Israel sucumbiu na invasão assíria anterior. E aí ele devolve Neemias para fazer. Então você percebe que são quase 40 anos de diferença. Nesse meio tempo, alguns profetas também vão surgir, como por exemplo o profeta Malaquias, que critica o descaso dos sacerdotes com o culto. Não é? Você vai ler a história de Malaquias. Quem é a primeira crítica de Malaquias? A primeira crítica dele é fortíssima contra o sacerdócio. Exato. Vocês estão aceitando oferta de qualquer jeito, vocês não estão fazendo aquilo que foi colocado. Inclusive o famoso Malaquias 3:10, se você lê só isso, você já vem... Se você não tirar ele do contexto... É fantástico, porque vocês estão trazendo qualquer coisa e vocês estão achando que vocês que cuidam de vocês. Estamos falando do dízimo, né? Dízimo, né? Então ele fala assim, o que é o dízimo? O dízimo é o sustento do povo na época da necessidade. Exato. Não é uma obrigatoriedade cristã que todo mundo tem que... Não é isso. Aliás, teve um vídeo do Saião que saiu há pouco tempo aqui, rodou, que é também a minha fonte de inspiração e do que eu creio, quando diz assim, Deus não pede para você o dízimo, Ele pede tudo. E aí a pessoa fica naquela, não, se eu der o dízimo eu vou ter bênção. Não, meu querido. Deus não está nem preocupado com o dinheiro, Ele está preocupado com você. Ele quer você como um todo. E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver essa estrutura social, esse tecido social fragilizado, sendo, vamos dizer assim, relembrado pelo profeta onde deveria estar a confiança deles. Claro. E aí você começa a perceber dentro do panorama bíblico como as coisas estão todas entrelaçadas. Eu quase derrubei o microfone aqui. Como as coisas estão todas entrelaçadas, entendeu? Muito legal. Realmente a famosa música que a gente brincou até do tapeceiro, né? Quando você está olhando o cara construindo, você não vê. Deixa ele virar o tapete que você entende o que está acontecendo. Exatamente. O panorama faz muito bem esse aspecto. Antes da gente fazer a virada, né? O break... Já passou uma curiosidade, é muito rápido. Uma curiosidade. Todos os livros, todos os textos dos históricos mencionam Deus o tempo todo, ele é o centro do negócio. Menos Esther. Por quê? Esther, essa é uma discussão muito interessante, porque o livro de Esther parece estar mostrando que Deus não precisa aparecer na história. Ele continua controlando tudo. Quer dizer, que na versão latina, me parece que tem... Sim, aparece, sim. Deus fará vir de algum lugar... Tentaram dar uma salvada ali, o Jerônimo estava incomodado. Foi no período de Jerônimo? Latina é Jerônimo, né? Mas assim, mas por que não aparece? Existe uma teoria a respeito de Esther ser um livro evangelístico.
na época. Mas o judaísmo não tem proselitismo? Na época de Jesus. Na época, pelo contrário, hoje não tem. Na época de Jesus tinha bastante. Lembra? Na época do exílio tinha? Também tinha, né? A ideia é porque você está enfraquecido. Você está enfraquecido. Então todo mundo que for seu amigo, seu aliado, e aí isso vai ocorrer, inclusive, no período Rasmoneu e também no período de Jesus. Inclusive no período de Esther, muitos se agregam ao povo judeu, né? Exatamente. Então não tinha esse problema. A grande questão é que quando você pega o livro de Esther, parece que ela está fazendo uma defesa, mas você não enxerga o nome porque era uma divindade estrangeira. E como é um livro para registrar para esse povo novo que está chegando, então eu não vou querer causar um conflito com relação ao nome da divindade. É importante entender que tem uma força superior que está guiando todos os passos. E é óbvio, Esther sozinho ele é uma porta de entrada. Ele nunca é um livro que vai conseguir nele mesmo explicar toda a história da salvação. Até a própria composição de Gênesis nos primeiros capítulos também é isso. O cara não fala sol e lua. Não fala sol e lua, exatamente. A ideia é, você tem um povo que sai de 400 anos de dominação de um povo idólatra com divindade para tudo, da formiga ao avião, se tivesse na época. Até não tinha. A lua, né? A lua e sol e todas as divindades têm nome. Então, quando eu vou explicar para eles quem fez tudo isso, eu vou retirar o nome. É um objeto que brilha durante o dia e um objeto que brilha durante a noite. Que é isso que o texto bíblico vai falar. Ele fala do luminar maior e luminar menor, né? Fala para governar o dia. Só para a gente fechar, então, esse povo que agrega, justamente depois do período de salvação ali de Esther, vários assim, puxa vida, o povo de Israel realmente está forte. Então eles se juntam ali naquele período junto com Mardoqueu. Sim, exatamente. Para contextualizar. Exatamente isso. Mas é uma questão que sempre intrigou no estudo da Bíblia. Por que Esther não menciona em nenhum momento quem é o Deus que está fazendo todas as coisas? Aí uma das teorias é com relação a essa questão evangelística, vamos dizer assim, né? No caso de apresentação desse Deus sem apresentar o próprio Deus, né? Sem colocar o nome dele na história. Tá gostando, muito Michele? Bom, ó. Vocês viram que só nesse primeiro bloco quanto conhecimento foi compartilhado. Eu tô tentando aqui absorver tudo. Depois eu vou assistir esse episódio e anotar todas as dicas, porque eu vou conseguir fazer a leitura completa em 2026 com essa visão mais ampla. Maravilha. Então, você que entende o que eu estou passando, tá na mesma vibe que eu, vamos juntos ler a Bíblia completa. O intervalo é rápido, a gente volta já já. E é fascinante, né? Então, acessa também o nosso site, a loja virtual, loja.rtmbrasil.org.br, para você adquirir a Bíblia Rota 66, está na mão da Michele ali, olha lá. Conheça também o Ministério Rota 66 em rtmbrasil.org.br. RTM Brasil, para você, para todo mundo ouvir. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Já está disponível a 17ª edição da revista RTM Brasil. A reportagem de capa traz informações e depoimentos relacionados à série de discipulado Cada Homem um Guerreiro. Confira também a volta do programa A Palavra em Canções, uma entrevista com a missionária Renata Teodoro e a nova produção do Bible Project, inspirada no Sermão do Monte. E ainda tem mais, outro assunto abordado é negócios. E a Rede Tela, grupo de empresários, empreendedores e profissionais cristãos, parceria da RTM, é destaque. Já a coluna Fala Pastor recebe o pastor e professor Clayton Kunz, diretor da Faculdade Batista Pioneira. E para ler a versão digital da revista, basta acessar rtmbrasil.org.br/revista. Revista RTM Brasil, para todo mundo ler. Aqui o Evangelho é levado a sério. A RTM lançou o curso bíblico digital Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus. A iniciativa mostra como compreender a vontade de Deus e os propósitos dele a partir das Escrituras. E o melhor, o acesso é gratuito. Alunos que concluírem o curso têm direito a um desconto de 50% na compra do Comentário Bíblico de Apocalipse, do pastor e professor Itamir Neves. Inscreva-se já e saiba como garantir o seu desconto para o livro pelo site cursos.rtmbrasil.org.br. RTM Brasil, para todo mundo ouvir.
programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Que tipo de conteúdo você gosta de ouvir na RTM? A nossa equipe quer te ouvir. Você quer ouvir mais estudos bíblicos, entrevistas, músicas ou minicursos? Conta pra gente! Tudo que a RTM produz é pensado e planejado para você. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. Esta é a Transmundial, transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Ouça ou assista nossa programação em www.rtmbrasil.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Muito bem, voltando com você aqui, programa Nos Caminhos da Fé. Tá fascinante, hein? O primeiro bloco passou tão rapidinho, com tanto conteúdo. Michele, eu sei que você está gostando, eu tenho um tempinho a mais de evangelho, mas é fascinante. Panorama bíblico é muito bom. Agora você tem uma visão melhor assim da Bíblia, não é? Olha, você que está chegando agora, precisa ouvir esse episódio desde o início. Muitas dicas interessantes aqui sobre esse panorama bíblico do Antigo Testamento. E eu quero até compartilhar. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com esses planos de leitura anual, que vinha uma porção do Antigo, uma porção do Novo, daí Provérbios e Salmo. Eu ficava toda confusa. Eu sou um pouco atrapalhada. Eu preciso da ordem cronológica para entender a história, porque na minha cabeça só faz sentido se eu entender... a linha do tempo, né? A linha do tempo. Sim. Isso facilita, me ajuda bastante. Eu não sei se você que está em casa e tem esse interesse em fazer a leitura da Bíblia completa, já passou por essa dificuldade. Então, tem sido muito bom vocês compartilharem sobre essa divisão dos textos do Antigo Testamento, porque faz muito mais sentido. Muito bom. Você está vendo agora a televisão em alta resolução. Era branco e preto, agora está colorido e está com mais resolução. Né? Vou fazer um merchan alheio aqui, que eu não sei nem para quem que eu estou fazendo merchan agora, mas existe uma Bíblia que tentou, é uma aproximação, ela não é 100% infalível na sua tentativa, mas ela tentou colocar os textos em ordem cronológica. Nessa parte, por exemplo, dos profetas, eles são colocados no meio do livro dos Reis e das Crônicas. Então é bem interessante. Eu não me lembro nem quem é a editora, não lembro qual é a versão que está lá, mas existe a Bíblia cronológica. Não é a Bíblia judaica? A Bíblia judaica ela tem uma ordem diferente porque ela segue a ordem do Tanar. Tá. Porque, por exemplo, na ordem do Tanar, o livro de Ruth... Bíblia judaica, uma Bíblia que foi de um a Bíblia messiânico, né? do David Stern. David Stern. E aí, a Bíblia do Tanar, por exemplo, ele coloca o livro de Ruth logo depois de Provérbios. É muito interessante, porque o final de Provérbios é a mulher virtuosa, que a gente chama de mulher virtuosa, mas a tradução correta seria mulher guerreira, né, que é a palavra em hebraico. E aí, quando termina a mulher guerreira, aparece a figura da mulher guerreira, que é Ruth. Olha só que legal. É muito legal muito essa bom, mudança né? de posição, mas isso está dentro da Bíblia judaica. Na Bíblia que nós estamos falando, ela realmente modifica a posição dos textos. Por exemplo, Jó aparece antes de Abraão, porque Jó também é um tempo imemoriável. Não tem nenhuma marcação temporal. Já é do período patriarcal. Exato, ele não tem marcação temporal. Né? Fala da terra, fala dos reis. E alguns acham que até Moisés mesmo escreveu. Mas assim, você tem dois personagens que parecem estar trazendo essas lições filosófico-teológicas, né? Falando de que, primeiro, que Deus não fica dentro de caixinha nenhuma. Né? A maior história que eu acho mais fascinante não é nem toda a história do livro de Jó, é Deus estar sentado lá e os anjos virem falar com ele e Satanás aparecer no meio. Aquilo ali é muito doido. Capiroto vai lá. O cara vai lá para encher a paciência de Deus. Quem é que incita? Até que a nossa visão, a dicotomista, a nossa visão... Dualista? Dualista, tudo, mas a gente assim...
Ué, mas peraí, meu. Como Deus não é santo? Como é que o demônio vai lá? E o pior, né? E o pior, quem é que faz a provocada? Quem é que pega o palitinho de dente e começa a cutucar a barriga do outro? Olá, Satanás, olha meu servo ali. Deus tá tirando uma... meu. Aí toma, servo. Porque também você dá tudo pra ele e a história vai embora, né? Mas existe um segundo... Parece o cara chateadinho. Também você faz tudo pra ele. Existe um segundo personagem que é muito interessante, que a gente não presta tanta atenção nele assim. Não, Abel. Abel, o nome Abel, a palavra em hebraico é Hevel. Hevel é fumaça. É o que aparece no primeiro versículo de Provérbios. E depois Caim é vida? Ou não? Caim não, né? Não. Eu confundi com aí aparece outra. O que acontece? Provérbios, né? Divrei Kohelet ben David Melech Yerushalayim. Palavras do sábio, filho de Davi, rei de Jerusalém. E que Provérbios não, perdão, Eclesiastes, eu errei. Sim. Eclesiastes. Aí vai falar o quê? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Na verdade o texto é fumaça de fumaças. Revel Revalim. Então o que acontece? Parece que o personagem Abel, ele entra na história para mostrar o salto geracional do pecado. Só para isso. Não fala qual é... Sabe qual é o grande problema? Aí vem uma questão que é um pouco mais profunda que um panorama bíblico, mas é muito importante. Dentro da literatura hebraica, você tem o que nós chamamos de fórmulas literárias. E aí a fórmula literária de pessoas importantes na história é: e o homem conheceu a sua esposa, a sua mulher, e eles tiveram um filho, e ele deu o nome tal. Que é exatamente o que aparece com Caim. Aí Adão conheceu a Eva, que é a palavra de ter relações sexuais, né? Conheceu a Eva e ela lhe deu um filho que deu o nome de Caim, e aí tem a tradução do nome de Caim. Sim. Essa é uma fórmula, esse cara é importante na história. As pessoas nem sabem dessas fórmulas, porque você tem a Toledote. Exato, né? Exatamente. E aí você tem essa história de Caim. Como é que nasce Abel? Abel não é, e Adão conheceu a Eva e ela lhe deu um filho que deu o nome de Abel. Não, é assim, aparece toda a história de Caim depois teve seu filho Abel. Tipo, foi os rapa do tacho ali. Sim. Apareceu Abel na história. E Abel vai ser aquele que tem um nome que é fumaça e que vai agradar o Senhor com o seu culto. Caim, que é o homem importante, não agrada ao Senhor. Alcançado, adquirido. Raim, né? É isso, exatamente. Então, eu alcancei com o braço do Senhor, né? Um negócio desse que é a que vem da raiz caná. Né? Aí o que acontece? Por que isso é importante? Porque essa história de Abel... ela não está focada exatamente nem em Caim nem em Abel. Na personagem. Ela está focada na ação. Quando, no capítulo 2, Deus coloca o homem e a mulher no jardim, diz que ele fez isso para quê? Para que ele colocou o homem e a mulher no jardim? Para cuidar e... procriar. Também. Mas algumas traduções trouxeram para dominar. Dá nome, né? Dominar, exato. Só que não era dominar. Governar, né? Governar é o melhor. Por quê? A palavra hebraica é chamar, é o verbo chamar. E o verbo de guardar o mesmo de chamaria, né? De Samaria, né? Chamron. Exato. Qual é a questão? Chamar era o verbo que era utilizado para os levitas. Levitas precisavam guardar a arca. Eles precisavam cuidar da arca. Do tabernáculo. De tudo aquilo ali. E aí o que acontece? Eles não dominavam sobre a arca. Não é? Não existia essa ideia de domínio. E aí Deus diz que colocou o Adão e Eva no jardim para que eles cuidassem do jardim, fizessem ele prosperar. Quando Deus pergunta para Caim, Caim, onde está o seu irmão? Qual é a resposta? Por acaso sou eu o guardião dele? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu sou o cuidador dele? A ideia de que a responsabilidade que foi dada a Adão e Eva de cuidar é transmitida aos filhos no trato entre um e outro. E aquilo estava rompido, porque ele tinha matado o seu próprio irmão. Então, é uma pergunta retórica que Deus está fazendo e a resposta, ela explica tudo. Sim. A resposta de que essa fumaça, entrou na história para mostrar que o papel do homem não estava sendo cumprido já na segunda geração. Muito bom. Então, é um negócio bem interessante. A gente falou lá no primeiro bloco sobre os dois primeiros blocos. Né? Que são a lei e os Pentateuco, exatamente os históricos. Agora a gente entra num próximo bloco que são dos históricos e dos sapienciais. Aí são os sapienciais, a partir de Jó. Não, poéticos e sapienciais. Poéticos e sapienciais, é isso. Primeiro, assim, explicar o que é poético e sapiencial para os nossos ouvintes. Isso não é uma exclusividade do texto bíblico, mas é importante a gente entender que essa história... ela tem vamos dizer assim, ganha uma relevância muito grande a partir de Salomão. Salomão, o texto bíblico vai mencionar que os reis dos outros povos ao redor, e até povos distantes, mandavam os seus sábios para ouvir da sabedoria de Salomão.
essa era uma estrutura social muito comum, ou seja, você ter os sábios que iam passar as suas explicações, as suas experiências, e outros reis viriam aprender deles. Até, por exemplo, você tinha de todo tipo. Você tinha sabedoria, por exemplo, de como cultivar a terra, de como tratar direito as pessoas, como dividir a famosa história de Salomão com as duas mulheres que brigam pelo bebê. Então aquilo ali é óbvio que é difícil de se imaginar que ele fosse realmente cortar o bebê ao meio para entregar metade para cada uma. Ele queria realmente que a verdadeira mãe se colocasse ali à frente, né, se revelasse e tal. Então, assim, essa literatura sapiencial tinha essa intenção. Sapiencial é de sabedoria. Sabedoria, né? de sapiência, de sabedoria. Então, a ideia é como você vai viver uma vida melhor. Um dos melhores livros para exemplificar isso é Eclesiastes. Porque Eclesiastes, já traduziram, já colocaram a ideia de que ele é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Não é? Para mim, Jonatas, Eclesiastes é o livro da perspectiva daquele que é salvo. É porque você é alemão, né? Pode ser. Você fala Jó, né? Não, Eclesiastes. Eclesiastes. A perspectiva de quem é salvo, ele vai perceber que realmente tudo aquilo que você vive aqui é vaidade de vaidades. Na hora que você cair na real, você vai falar... Entendeu? Mas esse Tudo livro... é vapor, né? Vapor. Mas quais são que estão nesse bloco? Então vamos lá, nós começamos com Jó. Então vai de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E Cantares de Salomão, exatamente. Cantares é o Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, desculpa. E é engraçado esse, porque ele é poético, né? Ele é poético, ele é lindíssimo, né? E ele, na minha opinião, não retrata a relação de Cristo com a igreja. Ele fala de conotação sexual ali, não é? Entendeu? Ele está falando do relacionamento homem-mulher. É porque uma hora que é um presente de Deus. Exato. É que se esse é o nosso único manual de regra, tem que ter esse assunto prática, também. Sim. Ele não fala como é esse negócio, entendeu? Como é essa relação gostosa entre sabe alguém qual é o que legal? se Porque deseja? ele faz um contraste muito bacana com o Eclesiastes, que Eclesiastes vai dizer que é uma das poucas coisas que você aproveita dessa vida. É você usufruir do seu trabalho, aproveitar a esposa que o Senhor te deu, os seus filhos, entendeu? Por quê? Porque é a única coisa que vale de todo o trabalho vapor, que é feito. Né? O resto é neblina. O resto é neblina. Não adianta você... Porque ele vai pela todas as... Esse livro, o que eu falo de Eclesiastes, ele parece um livro meio que biográfico de Salomão. E ele vai contando assim, olha, eu já tive toda a sabedoria do mundo, eu juntei riquezas como quase ninguém juntou na história, eu consegui ter influência e poder e tudo isso eu considerei inútil, bobagem. Por quê? Quando eu morrer... eu vou para o mesmo lugar que o pobre vai. E eu devia ter aproveitado com a mulher. Devia ter aproveitado com a mulher da minha juventude. E aí ele vai fazer a grande poesia que todo mundo gosta de colocar, né? A tempo de tudo debaixo do céu, tempo de plantar, tempo de colher. Sim. Porque ele está mostrando que os tempos são cíclicos. É isso que ele está dizendo no livro. Só que no final, e por isso que eu sempre recomendo, se você for ler Cantares, não leia até a metade, vai até o final. Porque no final, só até a metade não dá. Porque no até a metade o cara ficou depressivo e ele vai querer se matar. Mas tipo assim, no final ele fala, só tem uma coisa que vale. É você temer ao Senhor. Porque ele vai trazer à tona todos os feitos dos bons e dos maus. Então, a única coisa que vale na vida é isso. E aí ele vai dando essas dicas. Pô, aproveita a sua vida. Aproveita a mulher da tua juventude. Aproveita o fruto do teu trabalho. Porque não adianta você ficar guardando, que eu acho que é uma das frases mais interessantes. Vou ficar rico com o que eu guardar, vou ter um infarto e vou morrer. E o que eu juntei ficou aí. Mas só lembrando rapidinho, Cantares ainda dentro disso, eu ouvi de um judeu. Ele é considerado também um livro muito santo, sagrado, justamente pelo fato de ter essa conotação sexual, né? Sim. De tão maravilhoso. Que tem um tabu, né? Aí não é a relação. A gente entrou numa época da história da igreja num puritanismo, num negócio exagerado, tipo assim, como se não, ninguém realiza, ninguém faz, tem relação sexual. Ninguém gosta. Os filhos brotam da terra, não é? Então, tipo assim... A cegonha atrás. Não é a cegonha? A grande questão é justamente essa, porque assim, se você for olhar do ponto de vista psicológico, não há nenhum momento de maior intimidade do que a relação sexual. Não é? E aí qual é o problema? O problema está na banalização disso. É uma banalização que vai transformar... Você vai gerar, vamos dizer assim, sequelas psicológicas muito severas para quem usa isso de forma leviana. Então, e aí esse é o problema da pornografia no mundo moderno. No mundo moderno. Porque ele vai banalizar esse processo, vai destruir uma relação que é tão linda, né? Agora, o quarto bloco. Então, aí quando você vai vendo... É que eu só queria ver um negócio, porque o livro de Salmos...
ele seria o único realmente poético. Porque mesmo Jó, por causa da coisa, porque mesmo Jó, apesar dele ter realmente uma escrita poética e ter lá a maneira como ele escreve, ele também é sapiencial. É sapiencial e ele, na verdade, o Jó é um livro que contém poesia, ele não é um livro poético. Por isso que eu tô falando. Ele contém poesia. Contém, não é totalmente. Mas Cantares também. Ok. Cantares é muita poesia, né? Cantares você tem lá as questões, iterações entre as frases, você tem muita coisa poética. Então, só para deixar assim a questão de datação, ele está dentro do bloco anterior que a gente estava falando ainda. Esses escritos sapienciais e poéticos. Jó a gente joga lá para frente. Lá atrás. Lá no Patriarca. Na frente da Bíblia, desculpa. Patriarcal, né? Patriarcal. E os outros estão exatamente aí, sendo esses 900 anos posteriores. Eles estão aí no meio. Estão aí no meio. Você entendeu? Colocados aí dentro desse processo todo. Eu achei interessante porque é a primeira vez que eu ouço aqui, mas é claro, quem estuda teologia vai ouvir. O livro de Jó não é totalmente poético. Ele é um livro que contém poesia. Sim, bastante poesia. Mas não é totalmente o livro poético. A gente vai para 2 blocos que são interessantes, que na verdade poderiam se compor um só, mas eles são divididos em 2 no nosso tipo de movimentação, que é profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são os mais importantes, os menores não têm nem importância nenhuma, né? Por isso são chamados assim. Mais ou menos, é porque eles eram de estatura baixa e os outros eram muito grandes. Verdade, na verdade, é por uma questão de volume, né? De volume de escrita. Você tem. Isso, né? Vamos dar os nomes, ó. Isaías, Jeremias. Esses são maiores. Ezequiel. Aí Daniel é maior também? Daniel já é considerado profeta menor. Não. Daniel é profeta maior. Pô. Maior. Tem certeza? Imagina quantos capítulos tem maior, mas não é questão de número de capítulos, é onde ele está dividido no rolo. Porque o Daniel era de um outro rolo. Tudo bem, na mas categoria ele tá que eu tenho aqui, maiores. Aparece Daniel. Essa divisão é diferente da minha, mas tudo bem. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Exato. Daniel era o primeiro do próximo bloco, mas tudo bem, eu aceito. Mas ele é grande. 14 capítulos, né? Por isso que eles estão colocando. Você não tem outro. E Lamentações dos menores não tem nenhum. Mas é porque Lamentações ele entra junto com Jeremias. Lamentações, como é o mesmo autor, ele entra... Perfeito. Lamentações e Jeremias eram um rolo só, você entendeu? Lamentações de Jeremias, ali, né? Inclusive o nome é Lamentações de Jeremias. Eles eram apenas um rolo. Tá. Quando você vai falar, por exemplo... Quando a gente vai falar sobre a questão dos profetas, dos profetas maiores, por exemplo, você tinha os grandes blocos. Por que são divididos essa divisão, por exemplo, de profetas maiores e menores? Porque eram grandes rolos que você dividia. Então você não tinha o livro de Isaías. Inclusive nos históricos, Esdras e Neemias estavam ali. Estavam também na mesma lógica. Estavam tudo anexado num rolo só. Inclusive, tem uma citação de Mateus, se eu não me engano, que ele está citando o profeta... Eu não me lembro agora se ele está citando o profeta Ezequiel, mas na verdade é um texto de Malaquias, porque eles estavam no mesmo rolo. No mesmo rolo. Então ele cita o rolo e não o profeta em si. E aí qual é a grande questão? Esses rolos que eram... A gente vai encontrar, por exemplo, nos manuscritos do Mar Morto, né? Sim. As cópias desses rolos, eles eram abertos na sinagoga para a leitura das parashat, né? Que eram aquelas porções semanais. Parashat... no caso, parashot, que é o plural... Uma porção, né? É a porção da Bíblia para aquela semana. Então, você tem lá a divisão das semanas dentro do judaísmo, porque ele tem uma contagem de calendário... Seria a nossa tabelinha da leitura da Bíblia. Tabelinha de leitura da Bíblia. Só que ela é importante porque ela vai marcar você para o resto da sua vida. Exato. Quando você nasceu naquela semana, essa é a sua paraxá. Exato. Quando você vai fazer o bar mitzvah, que é a sua cerimônia de emancipação espiritual, você vai ler a porção da semana do seu nascimento. Exato. Você entendeu? Então, assim, por que isso é legal? Porque começou só com a Torá. Depois, com os profetas, começam a inserir também o Torá mais os profetas. Exato. Por isso que Jesus chega na sinagoga e vai ler o quê? A Torá. Isaías. Ele vai ler Isaías porque era a paraxá daquela semana. E ele lê exatamente... Nada é por acaso. Muito lindo, né? Ele lê exatamente o Espírito... Falar que ele escolheu esse texto também. Falar que ele pegou o texto lá e escolheu mais ou menos. Então, mas foi dado para ele. Foi dado para ele ler. É o texto da paraxá. Porque que era daquela semana. E ele falou, eu digo que isso já se cumpriu. Já se cumpriu. E aí tinha um apontador ali, né? Isso, que você não podia encostar o dedo. Pior, ele diz...
Hoje se cumpriu essa profecia. Que lindo, né? Então é um negócio assim. Então o dia que ele foi naquela sinagoga de Nazaré, já estava tudo. Jesus predestinado. Jesus não faz as coisas sem dar ponto sem nó, não. Ele sabia lindo, exatamente o que ele estava fazendo. É de arrepiar, mesmo, você sabia mesmo. Né? Fascinante. Muito louco isso. Mas então os profetas maiores vão nisso aí, a gente só tem então essa divisão. Por que Daniel não entraria aqui, entraria no outro? Então, Daniel fazia parte de um outro rolo. Daniel era o início do próximo rolo, entendeu? Dos menores. Dos menores. Na verdade, o rolo dos menores, se eu não me engano, tinham 2 ou 3 divisões no rolo dos menores. Rolo, né? Porque é questão de transporte também, né? Sim. E aí, assim, não é que eles são menores em importância, é porque você tem aí profecias que são mais específicas. Eu vou pegar um exemplo muito claro, Obadias. O livro de Obadias é um capítulo só. Sim. Contra quem ele está falando? Ele está falando contra Edom. Quem é Edom? É Esaú. Esaú é irmão de Jacó. Jacó e Esaú são os 2 filhos de Isaac. E qual é a crítica de Obadias para Edom? Edom, vocês foram piores que os babilônios. Vocês são irmãos. E você perseguiu, prendeu, abusou, roubou e devolveu os prisioneiros para a Babilônia. Seu irmão. Só porque você achou que ganharia vantagens com os babilônios. E aí ele fala, agora você vai ser traído dentro da sua própria casa. Existe dentro do reino de Edom algumas famílias, e uma das famílias mais importantes era a família Nabateia. Os nabateus vão trair os edomitas e vão expulsar os edomitas da região deles, que era aquela região de Petra, ali da Jordânia, dos montanhas. Isso é contado posteriormente. Tudo que Obadias... No livro de Reis, provavelmente. Não, isso já acabou. Isso é depois. Isso vai acontecer depois. Os nabateus vai ser mais ou menos quando os gregos vão assumir toda a região. E aí, o que vai acontecer? Os edomitas vão para a região de onde? Do deserto do Negueb. Dali surge um cara muito importante, sul de Israel. Sul da região de Israel. Surge um cara muito importante. Muito importante, que vocês vão saber quem ele é. Um idumeu, chamado Herodes. Herodes é idumeu, ele é edomita, ele não é judeu. Que se converte, entre aspas, ao judaísmo. Quem faz essa conversão? São justamente o período Hasmoneu, quando o sacerdote precisava de apoio, era um saduceu, precisava de apoio para poder ganhar a sua causa. Então ele converte todos os edomitas, os idumeus, para o judaísmo, para que eles apoiassem a causa dele. E aí, nesse meio, vai surgir o grande Herodes, que massacrou o povo judeu durante vários anos. Então, a história está toda conectada. É um político, né? Agora, a gente entra, então, no próximo, que são os profetas menores. Eu já falei de um dos menores, que era Obadias. Ele começa com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias e Malaquias. Termina com Jonas é um caso... E é o maior bloco, né? É o maior bloco de número, mas não de volume, né? Claro. Em volume, os profetas maiores superam. Mas, assim, a questão, por exemplo, você mencionar Jonas ele está falando contra quem? Para onde ele tem que ir? Nínive era a capital de quem? Assíria. Dos assírios, ou seja, os assírios ainda estão no poder. É lá atrás, ó. Sim. Ou seja, os babilônios... Isso que é louco, Você vê que os profetas menores, eles estão espalhados cronologicamente. Aí a versão cronológica, ou a organização cronológica, se você quiser ler na NVI ou em uma outra versão que você gosta, tem as tabelas cronológicas na internet, dá para você ver. Isso que é louco, ó. Oséias, Amós, Miqueias. É um profeta do sul que fala para o reino do norte. É todo mundo mais ou menos ali no mesmo período. Mais ou menos no mesmo período. Ainda tem... Jonas é ali perto também, porque é 780, 750. Você tem ainda 740 Isaías. Também está todo muito pertinho. Todo mundo muito concomitante. Amós e Isaías, eles são concomitantes, né? Amós, ele sai do sul, da região de Tecoa, para o reino do norte, vai falar em Betel. E enquanto isso, Isaías está aqui no templo, em Jerusalém, e tem a visão do trono de Deus. Até porque se a gente, assim... Como eu estou entendendo, eu imagino que o ouvinte também. Esses profetas, eles estavam em regiões diferentes, cumprindo o papel deles, né? De levar a mensagem de Deus. Ou está no norte, ou está no sul, ou está perto da realeza, ou não está perto da realeza. Porque... A famosa diferença que a gente encontra nos profetas maiores entre o profeta do palácio e o profeta do povo, que é Isaías e Jeremias. Jeremias é um profeta que vem do povo. Isaías está no templo. Sim. A visão dele, ele está servindo no templo. Exato. Então, assim, ele está perto do rei Uzias. Exato. Malaquias, alguns dizem que Malaquias
possivelmente é Malachi, né? Meu mensageiro. Meu mensageiro. Talvez não tenha sido exatamente um profeta. Alguns colocaram isso, né? Você, o que você poderia falar sobre isso? Eu acho que não. Eu acho que é uma pessoa. Eu acho que é uma pessoa, mas ele não coloca o nome dele. Ele coloca o nome de um mensageiro, que Malachi é mensageiro. Meu mensageiro. Né? Meu mensageiro. Então, ele, como mensageiro de Deus naquela época, ele precisa apontar, e a gente não sabe exatamente assim, não temos todos os elementos contextuais para a gente poder afirmar com certeza, mas é muito provável que essa falta de cuidado que os próprios sacerdotes estavam tendo com o templo, talvez gerasse, se ele fosse atacar de frente, ele poderia receber uma retaliação. Então, talvez ele nem assine o livro dele. Talvez é uma pessoa. Não é impossível que o nome dele seja Malachi, né? Mas enfim, ele Pode vai... ser, não, porque isso também era usado. Ele dava nome para a função que o cara exercia. Exato, o famoso Abimeleque, Elimeleque, né? Que são nomes. Agora, a grande pergunta, a gente está acabando o tempo, infelizmente, mas assim, você como professor, lógico, dessa área também, e como estudioso de forma geral, qual a importância de se estudar essa linha do tempo para a gente... para o texto fazer sentido. Mais sentido do que ele já faz, é óbvio. Tá, eu vou usar a resposta da Michele. A fala dela um pouco mais cedo aqui. Quando você compreende, às vezes, a estrutura, e aí você não olha apenas para o elemento textual, que já é riquíssimo, que já causa um impacto enorme, mas você consegue perceber o entrelaçamento externo, vamos dizer assim, dos elementos, e isso começa a fazer sentido para você, aí você está aprendendo o texto. Você não está decorando o texto. Claro. E aí, assim, você pode muitas vezes decorar versículos, mas assim, quando você aprende, você vai para muito além do significado da frase solta, não é? Você vai ver, por exemplo, um Davi que escreve salmos pedindo que Deus não acabe com a sua vida. Mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus, é porque a posição e o momento que ele está vivendo é um momento de tamanha angústia. Ele tinha toda a sua esperança num reino que abençoasse a Israel, que era o caso do período de Saul, e ele vê o rei Saul querendo matá-lo, e ele está fugindo de Saul. Então ele escreve um salmo: Senhor, por favor, afasta de mim os meus inimigos, sabe? Então, assim, quando você compreende toda essa tessitura que o texto traz, você compreende o texto, você absorve o texto, não apenas decora, que eu acho que é o objetivo final de uma boa leitura bíblica, né? Muito bem, terminando aqui mais um programa. Obrigado, Michele, agradecendo aí. O pessoal continua na semana que vem, no próximo episódio, né? No próximo episódio teremos mais um estudo sobre o panorama bíblico do Novo Testamento com a nossa querida Lidinha. Muito bem. E lembrando também, você pode acessar loja.rtmbrasil.org.br para adquirir a Bíblia Rota 66. Olha, está aí nas mãos da Michele. Conheça também o Ministério Rota 66, que o Jonatas também participa, junto com o professor Luiz Saião. Obrigado, pastor João Paulo Gouveia. Valeu, Jonatas. Valeu demais. Obrigado, Michele. Então a gente se encontra quinta-feira. Obrigado, Giovanni, e também Luiz Felipe, RTM Brasil. E o Kim também, para você e para todo mundo ouvir. Tchau, tchau. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.